Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas, seguindo o plano de ensino, hoje nós vamos falar da estrutura da justiça brasileira. Perfeito? Vamos entender as diferenças entre juízes, desembargadores ou ministros, né? O que são varas, comarcas ou tribunais? O que é uma sentença ou um acordo? Né? Essas diferenças, esses questionamentos, eles são algo que precisa ser esclarecido. Muitos ficam confusos com a quantidade de definições e procedimentos e até com as instâncias nas fases recursais. Então hoje a nossa proposta é desmistificar alguma dessas expressões. Muito bem, dando continuidade, né, nós vivemos em uma democracia, um sistema democrático composto por três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Né? A nível federal, o legislativo é composto pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. Os deputados federais representam o povo, o Senado Federal representa os estados. A nível estadual, no Legislativo, nós temos a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais. E a nível municipal, a Câmara Municipal, vereadores. No Executivo, a nível federal, nós temos o Presidente da República, o Vice-Presidente e os ministros. Já a nível estadual, governador, vice-governador e secretários. A nível municipal, nós temos prefeito, vice-prefeito e secretariado. E o judiciário, o terceiro poder, o que nós vamos tratar hoje, a nível federal, nós temos o STF, Supremo Tribunal Federal. A nível federal, continuamos tendo também o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais federais e juizados federais. A nível estadual, nós temos os tribunais de justiça e os juízes estaduais. Municipal, não temos representatividade no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem por função julgar com base nos princípios legais, de forma que uma questão ou problema sejam resolvidos nas figuras dos juízes, promotores e advogados. O Judiciário garante que as questões concretas do cotidiano sejam resolvidas à luz da lei. Que maravilha, que lindo. Então vamos entender. Muito bem, aqui eu trouxe para vocês um organograma para explicar que nós temos dois tipos de justiça. Nós temos a justiça comum, né, composta pelo STJ, TJ, TRF, juízes de direitos, juízes federais, justiça estadual, justiça federal. Perfeito? E nós temos a justiça especializada, composta pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, TSE, Tribunal Superior Eleitoral e STM, Superior Tribunal Militar, e todos os seus organogramas que nós iremos discutir aqui. Né? É dividida em, olha aqui, a justiça comum, em justiça estadual e justiça federal. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que não podemos confundir juizados especiais com justiça especializada. Os juizados especiais são tratados pela Lei 9.099 de 95, tanto na área civil como na penal. Na área penal, nós temos o GCRIM, Juizado Especial do Crime, que trata crimes de menor potenciais ofensivo, com penas até 2 anos, que podem ser beneficiadas por sursi. E na justiça, no Juizado Especial Civil, nós somos limitados pelos valores, que vai até 40 salários mínimos e 20 salários sem a necessidade de advogado. 20 salários é o jus postulante. Nós chamamos esse rito de sumaríssimo. O rito nós vamos entender em outra oportunidade. Bacana? Já a justiça especializada são os ritos, não os juizados, né? Os ritos sumaríssimos, que vão até 40 salários na Justiça do Trabalho. E o juiz postulante, né, você pode aplicar na Justiça do Trabalho até nível de recurso ordinário. Bacana? Perfeito! Fora isso, você vai precisar de advogado. Muito bem. Como podemos definir qual justiça recorrer? Quando podemos definir aonde nós vamos peticionar a nossa lide, precisamos entender esse organograma. Se trata de justiça comum, essa lide precisa ser compreendida se ela é uma justiça, é tratada pela justiça estadual ou se ela é tratada pela justiça federal. Quando é justiça estadual e quando é justiça federal? Na Justiça Federal, nós temos os crimes que envolvem patrimônio da União ou de entidades federais, golpes contra o INSS, contra a Caixa Econômica, Banco do Brasil, por exemplo, né? Crimes de tráfico de drogas internacionais, são alguns deles.
A Justiça Federal está prevista no artigo 108 e 109 da Constituição Federal. A sua competência originária em matéria processual penal é julgar crimes que estejam envolvidos bens ou interesses da União. E a Justiça Estadual, né, aqui está ela, né, sempre que estiver relacionada com marca do Estado. Como são estruturadas cada uma dessas justiças, né? Primeiro, nós vamos falar da primeira instância. Aqui nós estamos falando das varas, dos juízes singulares, que estão ligados às comarcas. Isso é na Justiça Estadual. Aqui nós temos sentença. Perfeito, meus queridos? Aqui nós temos sentença. A partir daqui, na fase recursal, correto? Aqui, ó, Justiça Estadual, aqui nós temos sentença. São as varas, perfeito? A partir daqui, a instância é de segundo grau, o juízo ACO, correto? Aquém, desculpa, aqui é o juízo ACO e vamos ao juízo aquém. Aqui no Tribunal de Justiça de segundo grau. Aqui é formado por desembargadores. Aqui é formado por um colegiado. Esse colegiado é composto geralmente por 3 desembargadores. Um é o relator, que vai analisar o recurso provido aqui, ó, da vara do juiz singular. Aqui ele não dá mais sentença, aqui ele dá acórdão. E recursos quando contraria leis de ordem federais. Esses recursos vão para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. O STJ são formados por 33 ministros. A competência de analisar quando se trata de leis federais. Se tratar de questões constitucionais, vai para cá, ó, para o STF, Superior Tribunal Federal, que tem a função de proteger a Constituição. 11 ministros que irão analisar este recurso. Geralmente se chama recurso extraordinário. É o recurso que entra aqui no STF. Já a Justiça Federal, ela é composta por juízes federais, né? As seções judiciárias e varas. As fases, aqui nós temos sentenças. Os recursos eles vão para os TRFs, Tribunais Regionais Federais, composto por algumas regiões de Estado, geralmente por 7 juízes federais, né? Aqui é a competência originária e recursal. Aqui é composto por juízes federais, advogados e membros do Ministério Público. Segunda instância, quando trata de questões também ligadas a leis federais, cabe recurso para o STJ. Também vai para o STJ. Quando cabe de questões ligadas à Constituição, os recursos vão para o STF, recursos extraordinários. Essa é a composição da Justiça Comum. Bacana? A Justiça Federal é composta por juízes federais de primeiro grau, ficam nas varas e seções judiciárias, suas decisões também se chamam sentenças, e se houver recurso, sobe para o TRF. Bacana? As decisões lá, assim como na Justiça Estadual, são colegiados. Se houver recurso, mais uma vez, STJ. Se tratar de questões constitucionais, STF. Beleza? Agora vamos para as justiças, né? Para justiça especializada. Vamos começar pela mais antiga de todas, o Superior Tribunal Militar. Ela é formada pelos Conselhos de Justiça, bacana, que são os juízes. Aqui, ó, os Conselhos de Justiça, beleza? Os Conselhos de Justiça Militar, que é em primeiro grau, e os Tribunais de Justiça Militar, que é em segundo grau. Tudo isso sobe para o Superior Tribunal de Militar, que é a última instância quando se tratando do Código Militar. Código Militar. Se houver questões constitucionais, pode parar no STF, Superior Tribunal Federal, que é o protetor da Constituição. Bacana? Depois nós temos a Justiça Eleitoral. Na Justiça Eleitoral, a primeira instância é formada por juízes eleitorais. Tá ok? Primeira instância formada por juízes eleitorais. Na verdade, são juízes estaduais, que vêm daqui, ó. Vêm para cá, né, que atuam provisoriamente em momento eleitoral. Juntas eleitorais, se o processo seguir para o segundo grau, vai para o TRE, juízes estaduais e federais e advogados. Já é o órgão máximo da justiça, né, esse é o órgão regional da justiça eleitoral. O órgão máximo é o TSE, que é a sede na capital da República, correto? Tem jurisdição sobre todo o território federal, no mínimo 7 ministros do STF e do STJ, que compõem, né,
Dentre eles também nós temos 6 advogados que compõem o Tribunal Superior Eleitoral para aqueles momentos, aquelas ocasiões com relação às eleições. Qualquer controvérsia com relações a constitucionais, o órgão supremo é o STF para tratar questões de constitucionais, Superior Tribunal Federal. Perfeito? Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos aqui as varas, né? Na Justiça do Trabalho, as varas do trabalho. Aqui na nossa cidade de Manaus, por exemplo, fica na Ferreira Pena. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª, vai até a 20ª, se não me engano, a 22ª, 21ª vara do trabalho, que são compostos aqui na Ferreira Pena. Fica ali no prédio na Ferreira Pena, ali perto do Bradesco. Correto? Bacana. Aqui sai sentenças. São as sentenças, aqui entram as lides, aqui entram as reclamações trabalhistas e as contestações. Aqui tem as audiências. Bacana? Aqui você pode ter dividido por rito. Rito ordinário, né? E ritos sumaríssimos. Que aí você vai entender que os ritos sumaríssimos eles têm a questão da celeridade, são valores até 40 salários. E os ritos ordinários, eles são questões onde precisa de perícia, aí vai ter um diferencial na citação, no número de testemunhas, que a gente vai aprender isso lá no processo do trabalho. Dessas decisões, dessas sentenças nas varas da Justiça do Trabalho, cabem recursos para o TRT. Geralmente nós chamamos de recurso ordinário. Aqui, na vara, cabe embargo de declaração, que é tratado pelo próprio juiz da vara. Correto? Fora os embargos de declaração, cabem recursos para o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. O nosso TRT, que envolve o estado de Roraima e Amazonas, é o 11º. Aqui você entra com RO, correto? Aqui você questiona as decisões dos juízes do trabalho. Bacana? Do TRT, cabe recursos para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que fica em Brasília. Tem jurisdição em todo o território federal, todo o território nacional, composto por 27 ministros. Um terço dentre são advogados e membros do MP. Aqui cabe recursos de revistas e outros mais. Se a questão envolver a Constituição, lembre-se, sempre que envolve a Constituição, ela vai parar no STF com recurso extraordinário, porque envolve questões constitucionais. Agora deu saudade de perguntar de vocês. Estão com dúvida? Ninguém vai poder fazer nada, né? Então é isso aí, meus amados. Conselho Nacional de Justiça. Esqueci de falar para vocês. O que é o Conselho Nacional de Justiça, né? É uma atribuição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema brasileiro. Ele é presidido pelo presidente do STF. O mesmo presidente do STF é o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Ele funciona como uma corregedoria. Ele procura analisar as questões que envolvem todo o nosso sistema judiciário. Né? Ele procura dar celeridade aos processos, ele procura investigar os processos, ele procura investigar as condutas dos juízes, desembargadores e ministros. Né? O Conselho Nacional de Justiça ele fica ao lado, na estrutura, como vocês podem ver aqui, ó, ao lado do poder do STF, no organograma, e ele é responsável em fiscalizar, em fazer, né, uma espécie de auditoria, em ser uma espécie de corregedoria de todo o nosso sistema judiciário. E é presidido pelo mesmo presidente do STF. Bacana? Superior Tribunal de Justiça, artigo 102 da Constituição Federal, é essa competência, composto por 11 ministros. Os senhores podem acompanhar, né? É importante que é escolhido por cidadãos com mais de 35 anos, menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Lá no início, não precisava ser nem advogado. Nós tivemos alguns ministros que não foram advogados, só tinham reputação ilibada e saber jurídico extremo. O Tribunal de Justiça, o STJ, vocês vão entender ele lá no artigo 105 da CF, competência do STJ, composto por 33 ministros, são escolhidos e nomeados pelo presidente, né? A Constituição prevê que os ministros têm origem diversificada, um terço deve ser escolhido entre desembargadores federais, outro terço em desembargadores de justiça, por fim, um terço entre advogados e membros do Ministério Público. Justiça comum, já expliquei para vocês, né? Composta pela Justiça Federal e pela Justiça Original, já sabemos a diferença lá na frente. A Justiça Especializada é a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Bacana? Nunca confundir especializada, a Justiça Especializada, com juizados especiais tratados pela 9.099, que eu já expliquei para vocês lá na frente.
Bacana? Justiça do Trabalho, composição, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Juízes do Trabalho e Vara do Trabalho, né? Os juízes do trabalho trabalham nas varas do trabalho. Deles sai sentença, dos tribunais regionais do trabalho acordam, Tribunal Superior do Trabalho também acorda, e quando a questão se tratar de questões constitucionais, manda para o STF. Justiça Eleitoral é uma justiça que ela é composta em períodos sazonais, na época das eleições, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais. Justiça Militar, Superior Tribunal Militar de Justiça, Tribunal de Justiça Militar e as sessões militares. Bacanas? O tempo é curto, mas eu espero ter esclarecido para vocês, pelo menos o organograma inicial da Justiça. Muito bem, então é isso. Essa é a nossa aula. Inscrevam-se no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!